A história da impressão 3D começa de forma quase misteriosa na década de 1980. Em uma época dominada por grandes máquinas industriais e processos de fabricação complexos, um grupo de inovadores começou a vislumbrar algo completamente diferente. Em 1983, um engenheiro chamado Chang Ki-Hu estava trabalhando em uma pequena empresa que fabricava revestimentos ultravioleta para mesas. Durante suas pesquisas, Hu teve uma ideia audaciosa: e se fosse possível criar objetos tridimensionais ao invés de apenas superfícies planas? Hu passou meses experimentando em seu laboratório. Ele desenvolveu um processo chamado estereolitografia, SLA, onde camadas finas de resina líquida são solidificadas uma a uma utilizando luz ultravioleta. Após muita experimentação e noites sem dormir, ele finalmente conseguiu criar o primeiro objeto impresso em 3D em um pequeno copo de plástico. Em 1986, Hu patenteou sua invenção e fundou a 3D Systems, a primeira empresa de impressão 3D do mundo. O mistério dos anos 90. Nos anos 90, a impressão 3D começou a ganhar mais atenção, mas ainda era um segredo bem guardado do setor industrial. Apenas grandes empresas de manufatura tinham acesso à tecnologia, utilizando-a principalmente para criar protótipos rápidos, economizando tempo e recursos significativos. Enquanto isso, outras técnicas de impressão 3D começaram a emergir. Entre os inovadores da época estavam Carl Deckard, da Universidade do Texas, que desenvolveu a sinterização seletiva laser, TSLS, e Scott Crump, que criou a modelagem por fusão e deposição, TFDM. Cada técnica trouxe suas próprias vantagens e aplicações, ampliando o espectro de possibilidades da impressão 3D. Mas por que esses visionários estavam tão determinados a desenvolver essas tecnologias? A resposta residia na promessa de transformar a fabricação tradicional. Imagine a habilidade de criar qualquer objeto a partir de um design digital, sem a necessidade de moldes caros ou linhas de produção complexas. Isso significava uma liberdade criativa sem precedentes, possibilitando a personalização em massa e a produção de formas impossíveis de se obter com métodos tradicionais. A grande revelação. A virada do século trouxe uma reviravolta emocionante. Em 2005, o projeto RapRap, Replicating Rapid Prototyper, foi iniciado por Adrian Bowser na Universidade de Bath, no Reino Unido. O objetivo do projeto era criar uma impressora 3D que pudesse se autorreplicar, ou seja, imprimir a maioria de suas próprias peças. Este projeto foi fundamental para a democratização da impressão 3D, pois tornou a tecnologia acessível ao público em geral. Com o advento das impressoras 3D de baixo custo, começou uma explosão de criatividade. Hobbyistas, inventores e designers ao redor do mundo começaram a experimentar, criando desde brinquedos personalizados até próteses médicas. A impressão 3D saiu das sombras das grandes fábricas e entrou nas casas e oficinas de pessoas comuns. O futuro materializado. Hoje, a impressão 3D está transformando inúmeros setores. Na medicina, permite a criação de próteses personalizadas e até mesmo a impressão de tecidos humanos. Na indústria aeroespacial, peças complexas são fabricadas com precisão e economia de material. Arquitetos e construtores estão explorando a impressão de casas inteiras, camada por camada, em tempo recorde. O potencial da impressão 3D é praticamente ilimitado. À medida que a tecnologia avança, podemos esperar ainda mais inovações que desafiam nossa imaginação. Talvez, em um futuro não tão distante, a impressão 3D não será apenas uma ferramenta de criação, mas uma parte integrante de nossas vidas diárias, materializando nossas ideias mais ousadas. E pensar que tudo começou com um curioso engenheiro e sua visão de solidificar um copo de plástico. A jornada da impressão 3D é um testemunho do poder da inovação e da perseverança, e continua a nos inspirar a sonhar mais alto e a criar o impossível, camada por camada.